palavra de Deus para os homens no terço. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 5, versículo 43 ao 48. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? Se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Estimados homens que nos acompanham, outro dia eu recebi uma pergunta justo de um comentário no Evangelho do dia embaixo que perguntava: Padre, um dia o senhor falou sobre o alforje do dirigente, o que é isso? Então, primeiramente, alforje é aquela bolsa que o pastor, quando saía para o campo pastorear, ele colocava tudo ali dentro, era o seu suprimento para aquele dia, colocava os alimentos, colocava a flauta, colocava ali um tecido, colocava as coisas que ia fazer ser necessário na sua jornada. A jornada poderia ser de um dia, poderia ser de 2, uma semana, era o tempo que ele saía com suas ovelhas em busca de pastagem e voltava. Então ele carregava no alforje. E então, o que é o alforje do coordenador? O alforje do coordenador é a bolsa onde ele coloca todas as coisas ali que ele carrega, que ele vai para o grupo conduzir a oração do terço, volta, então todas as coisas ele coloca ali, é as coisas do grupo do terço dos homens. E um dos elementos que está dentro do alforje do terço dos homens, que é a palavra de Deus, o Evangelho. O Evangelho sempre deveria estar aí na bolsa do nosso coordenador do grupo, porque é da palavra de Deus que nós extraímos a leitura para o dia. E qual é a leitura do Evangelho do dia? É a leitura que a igreja propõe para nós para a Santa Missa. Então, nesse dia, em todo o mundo onde está sendo celebrado uma missa católica, apostólica, romana, nesse dia o mesmo Evangelho está sendo proclamado em todas as igrejas e também no nosso grupo do texto dos homens naquele dia correspondente. Então aqui dentro desta bolsa, do alforje do dirigente do grupo, tem vários elementos e lentamente a gente vai depois mostrando um por um dos elementos do alforje do dirigente. E o Evangelho que nós acabamos de ler no dia de hoje, o Evangelho de Mateus, está falando: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso foi dito. Então foi dito o que é? Faz parte do ambiente cultural, aonde os discípulos estavam vivendo, onde as pessoas da época de Jesus estavam vivendo. Era normal amar os conhecidos, aquelas pessoas próximas, e o inimigo odiar. E isso fazia parte de todas as culturas. Então o inimigo se odia. E interessante, dessa época até no dia de hoje, a guerra, gente boa, a guerra é a expressão mais plena do que é o ódio. O que é a guerra? É um povo matando outro povo. Às vezes são povos irmãos, povos que vêm do mesmo sangue, estão se degladiando por questões políticas, por questões de arrogância de dirigentes políticos, por questão de estar querendo roubar do outro,
né, o bem material natural, ou também em função do poder, né, o poder político. Então, se formam as guerrilhas ali para ver quem tem mais força para depois mandar. Não se busca realmente dialogar, buscar em comum conduzir a riqueza deste povo para este povo. E sim, quando há guerra, normalmente quem assume o poder, ele vem com muito ódio, com muita vingança, ele quer se autonutrir, autoabastecer e não pensa no povo, porque se ele pensasse no povo, ele não ia guerrear e menos ainda ele ia matar outro povo. Pleno século XXI, ainda estamos com uma mentalidade arcaica, guerreando, matando pessoas. Podemos ver, há pouco tempo nós tivemos um registro de que existe no mundo atual, hoje, existe mais de 80 guerras. É impressionante a incapacidade humana do diálogo. E os países que poderiam fazer pressão para amenizar as guerras ficam também bem caladinhos porque só estão olhando seu próprio umbigo, não estão olhando o bem da humanidade, como muitos dos presidentes falam. Vamos fazer uma cultura da paz, etc. Mas não fazem, não mexem uma palha, só o discurso, mas por detrás não movem as estruturas possíveis de forçar esses países que guerreiam a buscar o diálogo. Então nós estamos convidados, estimados homens do terço, a formar uma cultura da aliança. Aliança é eu dou a minha parte, a outra pessoa dá a parte dela, há um diálogo, juntos contribuímos. Para formar um povo, para formar uma nação, necessita da contribuição de todos. Por isso é uma aliança humana. Como nós fazemos uma aliança de amor com a Mãe Rainha, com Nossa Senhora, nos consagramos a ela através da aliança de amor, ou o povo de Israel que tinha uma aliança com Yahvé, ele vivia desta aliança. Também no dia de hoje nós necessitamos de fazer a cultura da aliança, a cultura do diálogo, a cultura da partilha. Eu dou a minha parte, você dá a tua parte, junto nós construímos. E construímos o quê? Construímos coisa que é melhor para nós. E não coisa que é melhor só para mim, porque eu busco explorar as outras pessoas em função de mim. Não, juntos a gente está construindo uma infraestrutura para que todos possam bem aproveitar disso. Vamos, por isso, sempre rezar, gente boa, para que tenhamos bons políticos administrativos e não politiqueiros, que querem manejar o discurso para o seu bem, para o seu partido, para ganhar ou usar o meio público para se autoabastecerem. Vamos também, nos momentos de pleito eleitoral, não é olhar para aquele, é o meu partido, é esse, é aquele, não, ou direita-esquerda. Não é isso aqui o tema direita-esquerda, gente boa. O tema é quem é o mais capacitado intelectualmente, culturalmente, com visão mais ampla do país que vai administrar. Se é do Brasil, do nosso país aqui, quem vai administrar, quem tem uma visão mais completa, e não uma politicagem, e não da direita, esquerda, do centro. Não é esse tema. O tema é quem tem mais capacidade, e dentro dessa capacidade que ele olhe e ame o povo que está ali dentro. Ele tem que administrar para o povo. Então não é questão de direita, de esquerda, não. É para todos os que estão ali que ele tem uma visão humana, uma visão aliancista. Então vamos pedir, pela intercessão de nossa querida Mãe de Deus, que ela sempre coloque pessoas capazes, pessoas bem formadas, pessoas com visão de conjunto no meio político para administrar o nosso país. E crie todas as barreiras, todas as impossibilidades para aquelas pessoas incompetentes na dimensão política, que não têm visão, que não têm propostas, que não têm capacidade de liderança, de condução, para que não entrem nesses espaços públicos de administração, porque essas pessoas normalmente vão lá só pensando em si. Então vamos
pedir através de nossa querida Mãe de Deus essa bênção para todos os nossos administradores dos bens públicos. Vamos pedir para cada um de nós também para que nós saibamos utilizar os bens públicos, cuidar também dos bens públicos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Mãe Rainha, de todos os anjos e de todos os santos, de São José, um grande administrador, que Deus Trino os abençoe no dia de hoje, você, a tua família, o teu trabalho. A bênção em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.